Ana, Estamos de volta. epá, isto é muito chato, porque sabes qual é o pior? O pior de tudo não é isto andar às voltas. O pior de tudo é que isto não ficou gravado. Mas olha, mas é assim, Sem eu problema. sem problema, porque um dia destes, eu disse assim, Ana, tira aí meia horinha para falares comigo sem ninguém estar em direto, fazemos uma gravação no computador e isto fica gravado. Porque, a sério, é muito, muito chato. Mas pronto, olha, ainda estávamos a falar da questão do, portanto, de... Onde é que onde vocês ficaram? Porque não sei quando é que parou a gravação. A Foi gravação? quando tu entraste na parte do falar dos mercados, não é? No Sim. fundo, começaste a fazer os mercados, começaste a falar de nós sermos pequenos e às vezes isso pode ser uma oportunidade e não ser realmente uma limitação. Sim. Essa questão dos mercados foi uma questão de oportunidade, não é? Porque na realidade, quando eu comecei também a estruturar mais ou menos a Miolo, tive uns amigos que na mesma altura montaram e começaram a dinamizar um bar muito conhecido cá do Porto, um bar de discoteca muito conhecido cá no Porto, e foram eles também os precursores dos mercados urbanos cá no Porto. E a partir daí, quando comecei com os mercados, que eram periódicos, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, já não tenho uma ideia muito precisa, dava comigo a meio da tarde já sem produto para venda. E, portanto, foi um pouquinho nesse momento que eu pensei, se eu preciso aqui de qualquer coisa que dure mais tempo, ou seja, que possa realmente manter-me aqui no ativo até ao final do mercado. E Muito bom. foi precisamente por aí que começaram as bolachas, não é? Começaram os biscoitos e as bolachas. E sempre com um conceito, sempre fiel ao conceito, não é? Portanto, no fundo, eu queria mesmo era promover a nossa essência enquanto portugueses e também a nossa gastronomia no seu puro estado, ou seja, sem grandes artefactos. Tu neste momento já tens uma unidade produtiva, não é? Sim, verdade. A verdade é que quando eu parei o pomar foi precisamente quando tive de refletir se era aquilo que eu queria fazer para ter de dar esse passo. E tu há bocado falavas que, em paralelo com a Miolo, tu acabavas por ter outra atividade. E há muito esta coisa de... Isso não te leva a perder às vezes o foco ou ainda dá mais foco para o que é importante em cada projeto? Olha, é assim, isto, mais uma vez, na minha perspectiva, tem muito que ver com as personalidades. No meu caso pessoal, esta necessidade constante que eu tenho de desafios é algo que é gerível. Não vou dizer que é fácil, que não é, ok? De tudo. Mas, por outro lado, eu acho que tem vantagens e desvantagens. Obviamente que o nosso foco não está tão orientado apenas para uma coisa, mas, por outro lado, eu não queria, no período em que eu montei o meu negócio, eu não queria de todo investir através de fundos bancários. Portanto, eu não queria contrair empréstimos, eu não queria correr esse risco, eu não queria, a determinada altura, que as coisas pudessem tornar-se complicadas e a minha vida tornar-se mais complicada ainda, não é? Portanto, foi uma opção que fiz, manter atividades em paralelo que pudessem de alguma forma alavancar um negócio que necessitava de investimento, porque quando tu tens um espaço, tu bem sabes, não é? Isso tem custos fixos e esses custos fixos, ou bem que o negócio já está a funcionar em pleno, não é? Ou então, na realidade, tu tens que ir construindo as coisas paulatinamente. E não há muitas formas, não há muita magia para fazer isso. Ou existe um negócio já feito, ou existe apoio da família, ou existe, bem, a questão bancária, não é? Que depois comporta outros riscos. Eu preferi ter outras atividades que pudessem, de alguma forma, também sustentar essa fase inicial de lançamento do negócio. Foi uma estratégia como outra qualquer. Desculpa, mas tu na Miolo acabaste por ter o foco de, ok, eu estou a fazer estas atividades, mas na Miolo eu quero chegar aqui. Claro, em cada fase. Muito claro, sempre muito claro. Uma das coisas que eu sempre soube é que a empresa não podia trabalhar apenas a nível de mercado. E foi também, agora estava aqui uma chamada a entrar, desculpa. E foi também a partir daí que eu fiz uma primeira análise de mercado, vamos chamar assim, porque o Porto começou a ter uma explosão de turismo nessa altura também, o que foi ótimo, e eu acabei por perceber também que era um produto que o cliente estrangeiro também dava graça e apreciava em termos de sabor. De qualquer parte que me aparecessem, era super interessante realmente observar isso naquele contexto. Por isso, a determinada altura, realmente comecei a refletir, se calhar eu tenho aqui alguma coisa que terá pernas para andar, não sei, vamos ver, vamos analisar. E fui explorando um bocadinho os caminhos para ver onde é que eles me levavam também, não é?
um bocadinho aquela ideia de nós nos deixarmos ir com a corrente, não é? Mas, mais uma vez, isto é a minha natureza. Eu, depois de ver mais ou menos por onde é que a corrente se encaminha, começo a planear as coisas de uma forma estruturada, porque eu própria preciso que o meu instinto me diga se aquela corrente será por ali ou se será por outro local. Boa. Isso é muito importante. É, às vezes as pessoas têm esta... Eu acho que no empreendedorismo não há um único sentido. Não há, acho, não tenho certeza, não há um único sentido, não é? E nós às vezes estamos tão... queremos a tal fórmula, queremos a tal estratégia, o tal... E na verdade há muitas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, tu se calhar a tua comunicação, na respeito da comunicação, no início não era a mesma coisa que vai ser daqui a uns tempos. Por exemplo, ou agora mesmo. Não, de todo. Até porque tu também entraste no mercado, tens aí um cliente que todos os artesãos gostavam de ter, não é? Não sei se queres falar sobre ele, que é o... Nicho. Um nicho de mercado, sim. Que é a questão de ter... Estás no Corte Inglês, não é? Sim, sim, Por sim. exemplo. Desde 2013. 2013, 2014 foi quando começámos a fidelizar a cliente e a divulgar um bocadinho mais a marca, não é? Portanto, foi uma excelente conquista, mas foi uma conquista que veio também de alguns passos atrás. Porque, como tu disseste muito bem há um bocadinho, não é? Como estávamos numa fase de crise, eu numa primeira fase fiz individualmente o mercado por iniciativa própria, portanto não arranjei um comercial, porque sempre entendi que a estratégia tinha que passar por mim, tinha que dar a cara e tinha que criar essa confiança e tinha que criar essa relação com o meu parceiro de negócio. E no fundo foi um pouquinho por ter feito o mercado nacional e ao fim de um ano ter verificado que infelizmente vários parceiros de negócio tinham fechado portas, não é? Que eu pensei, eu não posso continuar nesta rota. Portanto, além de eu perceber que tenho que fazer mercado internacional, que não pode ser para já, tem que ser uma situação paulatina, porque de facto é um mercado muito competitivo e onde há muitas ofertas e de muitas pessoas com muitos anos de mercado, não é? E de forma que eu, nessa altura, foi uma desilusão muito grande, perceber que aquela estratégia, embora estivesse a avançar bem, passado um ano, estava quase outra vez na estaca zero. Disse, bem, não pode ser por aqui, vou ter que realmente lançar-me noutro tipo de parceiro de negócio, que possa de alguma forma também ser um bocadinho mais sustentável a longo prazo, não é? Isso é uma coisa muito interessante, Ana, porque há muitas pessoas que dizem mas eu para conseguir chegar a não sei onde, eu preciso do apoio de não sei quem, eu tenho de ter uma pessoa que saiba falar disto. Às vezes nós, e isto vê-se também, por exemplo, na questão das redes sociais, que agora está muito também, não é? As pessoas muitas descobriram que têm que estar e tudo bem, mas muitas vezes começam ao contrário, que é, em vez de perceberem o que é que querem transmitir e depois quando contratarem alguém, no fundo o facto de tu teres... sido tu a dar a cara pelo teu projeto numa primeira fase foi o que muitas pessoas acham que têm de ser já outros a fazer. Não, mas tu fizeste isso. Na Que é realidade, importante... sim, na realidade é assim, nós quando começamos o nosso negócio, lemos muita coisa, não é? E muitas vezes o que lemos de negócio que já tem alguns anos de mercado e que realmente não temos assim tanta noção dos seus primeiros passos. E então, a determinada altura, se nos dizem que nós temos de fazer um plano de negócios, nós fazemos um plano de negócios. É fundamental, atenção, ok? Mas é também fundamental que nós percebamos muito bem os nossos limites e os riscos que temos disponíveis para correr, não é? Eu percebia claramente que um comercial iria implicar custos acrescidos, custos esses que eu, naquela fase, entendia que deveriam ir para outro lado. Neste caso, eu estava em fase de investimento. E lá está, trabalhar na indústria alimentar, é preciso cumprir muitas normas, fiz muita formação, tudo, não é? Portanto, na realidade, havia outros investimentos que eu considerava prioritários. E depois também tinha mesmo essa questão de achar que um produto artesanal tinha que ter um rosto. E continuo a achar isso. Muito embora eu ainda não o promova, mas isso também faz parte de uma estratégia, porque acho que as coisas têm que ser feitas uma coisa de cada vez e a parte comunicação, que neste momento ganha cada vez mais força, para nós já está a começar a chegar a essa fase. E agora já me parece que faz mais sentido, efetivamente, começar a dar mais a cara e comunicar de outra forma. Mas antes havia outras prioridades, nomeadamente estruturar as coisas de forma a que eu pudesse ter capacidade de ser competitiva no mercado e de marcar alguma presença também. Claro que sim, às vezes é mesmo uma questão de prioridades. É mesmo isso. De perceber onde é que devemos apostar
onde estar naquele momento. Neste momento eu quero Exato. angariar clientes, então vou apostar nesta parte mais comercial. Agora que a marca já está num patamar, vou apostar na comunicação e eu acho isso fundamental. E às vezes nós queremos fazer é tudo ao mesmo tempo e depois torna-se uma confusão que é mesmo de loucos. Porque nós vemos muito, Ana, também comparamos-nos muito, estamos sempre em comparação. Isto vê-se em todas as áreas da vida, não é? Quem tem o Sim. melhor, tudo, quem tem a melhor casa, quem tem... É uma coisa que se fazemos de forma inconsciente. E quando vemos um projeto, agora vamos ao miolo de nós, ouvimos-te falar sobre entrar no Corte Inglês, começámos já em comparação. Oh, mas eu ainda nem sequer dei o primeiro passo. Mas calma, não é? Calma. Calma mesmo, porque na realidade é assim, até chegar à confiança de apresentar um produto a um cliente desse calibre e com esse grau de exigência, eu tive que passar por muitas outras fases, não é? Tive que testar muito, colocar o produto para o laboratório, tudo isto são processos morosos e, portanto, na realidade, às vezes, como as novidades aparecem às pessoas assim do dia para a noite, não é? As pessoas acham que isto foi tudo muito rápido e que foi tudo muito fácil. Não, leva o seu tempo, não é? Leva o seu tempo e ainda bem que assim é, porque isso também nos dá aquela confiança de vestir a nossa camisola de... Estava aqui só a perguntar se nos estavam a ouvir, porque eu tenho dúvida, como ninguém estava a responder, não sabia se me estavam a ouvir ou não, mas o Mauro está aqui a dizer que está a ouvir. Mauro, e que tal? Esta empreendedora? Esta empreendedora é top, diz lá, Mauro. É muito bom estar a... Eu estava assim, tipo, o dia todo a falar contigo, porque tenho muito para aprender com pessoas como tu. Tanto E eu a tenho tua muito a própria aprender com experiência de todas as vida. pessoas. É muito bom mesmo. É um importante. É extraordinário. Eu estava aqui a dizer essa questão da calma, não é? Então, no fundo, que as pessoas deixem de se comparar com o outro já estar num passo. Mauro está a dizer mais uma, não é? Exatamente, mais uma empreendedora, super empreendedora aqui no Conversar. Obrigada. Pronto, é esta questão de nós nos estarmos sempre a colocar em comparação e às vezes até somos chicoteamos a nós próprios, aí não estou a conseguir e o outro já conseguiu, porquê? Quando devemos tudo acontece na hora certa, né? No momento certo. E Estás a dizer nós, uma é um coisa exemplo. importante, Catarina, que é às vezes o facto de estarmos a olhar para os outros e entrarmos nesse pensamento de comparação faz-nos perder um bocadinho o foco do nosso próprio empreendimento, não é? Porque, no fundo, a determinada altura, olhar para os outros pode não ser a melhor base. Olhar para os outros, sim, mas não entrar numa espécie de competição, porque todos nós temos um foco e atenção que o facto de nós termos empresas que têm o mesmo produto que nós e o mesmo princípio, isso é só saudável, porque isso só puxa por nós. Não é? Só puxa por nós a fazer melhor e a comunicar melhor e a encontrar o melhor caminho. Eu acho que a concorrência é sempre um bom estímulo. Eu também acho, eu concordo contigo totalmente. Nós já nos conhecemos da época do pomar e eu na altura quando te encontrei, eu andava à procura de bolachas para serem complementares no fundo às minhas compotas, porque eu já produzi bolachas, mas depois percebi que se eu tivesse a fazer as duas coisas, alguma não ia correr bem. Eu já não estava a conseguir dar o recado, na verdade, então dei mais nas compotas. E nesse Natal foi giro, porque trabalhámos juntas, não é? Na verdade, eu trouxe a tua miolo de nós para o mar e foi muito engraçado. E está aqui o Mauro a perguntar uma coisa. A perguntar não, a dizer uma coisa que é, adorei o nome do projeto. Ana, miolo de nós. A importância do nome também, não é? Sim, sim. Portanto, eu já vos disse, não é, que no fundo tem muito que ver com aquilo que é a essência de ser português. O que eu queria, no fundo, passar era que a essência, lá está, escolhi o interior de uma nós, houve aqui obviamente uma brincadeira, não é? Uma brincadeira com a palavra nós com Z e nós pessoas, e usei no fundo metade de uma nós para ir buscar aquilo que está no interior, aquilo que normalmente é o melhor, não é? Aquilo que a gente cobiça mais, por ser melhor, por ser bom, não é? E, no fundo, o melhor de nós portugueses, porque eu acho que nós temos este espírito empreendedor, curioso, temos muitos medos, que é se calhar aquilo que eventualmente nos trava mais um bocadinho, muitas inseguranças, mas acho que estas novas gerações já estão a quebrar um bocadinho esse mito e já estão com um espírito completamente diferente.
não é? E acho que isso já vai ajudar bastante a que nós... E começamos a ter alguma autoestima, vamos chamar assim. Já temos muitos jovens que ganham prémios no exterior, muitos investigadores que são falados, muitas coisas que são promovidas acerca de Portugal no exterior, e acho que nós precisávamos desse estímulo de confiança para realmente nos animarmos um bocadinho e percebermos, não, nós somos capazes, nós somos tão capazes como os outros, não é? Portanto, no fundo, é um bocadinho cultural este nosso espírito às vezes, mas na realidade nós temos muita gente a fazer muita coisa no exterior e com excelente capacidade de dar saída aos desafios. Que bom, Ana. Que boa mensagem, na verdade, porque às vezes esquecemos destas nossas... Falamos tanto de padrões, crenças que nos limitam. Se nós nos agarrássemos a tudo o que vem do passado, que nos possibilitou, que é esta parte de descoberta dos portugueses, se calhar começávamos a criar algumas crenças na nossa cabeça acerca do que nos limita mais do que nos empodera, não é? Na verdade. Sim. Possibilita. Basta pensarmos que nós somos um dos precursores do da Itália, não é? Portanto, na realidade... Ora bem, acho que te perdi agora aqui. Sim, agora ouvi-te, sim. Agora estou. Portanto, acho que esta mensagem é importante de passar e ainda bem que tu frisaste isso. Ana, estamos a terminar, eu queria te perguntar uma coisa. Que é para, no fundo, não é perguntar. É tu deixares aqui uma pequena reflexão, uma pequena partilha, dica, como tu quiseres chamar. Já percebi que tu tens múltiplos interesses, no fundo, não é? És uma pessoa cheia de vários projetos em andamento, mas tens projetos que correm muito bem. Portanto, aquelas pessoas que às vezes estão neste ponto e não sabem bem por onde vão de virar, se vão de pegar por uma coisa, se vão de pegar por outra, e que têm este receio de o que é que está por vir, desta incerteza, o que é que lhe dirias? Ora bem, nós temos sempre dúvidas, certo? Elas vão sempre existir. Nós temos é que permitir que o nosso sentido de orientação nos guie mais do que os medos. No fundo, acho que é importante planear, acho que é importante conhecer o caminho que queremos trilhar em profundidade, ou seja, se querem ir por um determinado caminho, esforcem-se primeiro por conhecer muito bem que percurso é que têm que fazer, estudem-no, ok? Conheçam-no. Se demorar mais tempo do que o previsto, demora. E qual é o problema? Não é? Portanto, não há urgência nenhuma. Quando queremos mudar, não há nenhuma urgência. Acima de tudo, acho que deve haver esse tal sentido de orientação, seguir o caminho que temos que seguir, arriscar, pôr os medos de lado, manter a serenidade, porque os problemas também não se resolvem sem serenidade. E, no fundo, é depois deixar que as coisas corram de uma forma natural e ir corrigindo a rota sempre que necessário. Que bom, Ana. Eu adoro essa tua maneira de comunicar, de remeteres muito à rota, de remeteres muito quase como a navegar. Acho espetacular isso. Acho muito bom. Eu faço muito mesmo. Muito bom mesmo. Ana, olha, eu quero agradecer por ter estado aqui nesta conversa comigo. Foi super inspiradora. Eu acho que tens mesmo Não sei, a tua história é muito parecida comigo, mas no fundo levaste o teu barco, portanto, a portos sempre sentes, mas também uma trajetória muito, muito certa do que querias para a tua vida. Eu acho que isso é espetacular. Obrigada. E pronto, eu agradeço-te. Se alguém depois tiver alguma questão para a Ana, podem enviar para mim, enviar para a Ana. Problema. Acho que ela já deve entender. Diz, Ana. Diz. Acima de tudo, eu é que quero agradecer-te, porque acho que, na realidade, houve pessoas que me inspiraram a mim e, portanto, eu espero, de alguma forma, que estas mensagens que aqui ficaram possam ser também um estímulo para colmatar algumas inseguranças e perceber que isto, efetivamente, é assim mesmo que funciona. Portanto, vocês não são mais nem menos porque têm dúvidas. Nós todos temos dúvidas e, portanto, temos é que as vencer e temos que arranjar soluções para as nossas dúvidas e andar para a frente, não é? Eu sou sempre defensora de que para a frente é o caminho. Se às vezes é preciso andar para o lado ou andar para trás para
para a frente, que assim seja, mas andar para a frente Claro, sempre. Por isso, eu tenho tudo exatamente. bem com as outras pessoas e para mim foi ótimo. Ficava, como tu sabes, aqui à conversa contigo o resto do dia, sem problema algum, porque tínhamos sempre assunto, não é? Por isso, eu também te fico muito grata por. E como eu estava a dizer, espero que esta história vos tenha inspirado e vos tenha dado a certeza de que às vezes o caminho não é sempre. Aliás, o caminho nunca é em linha reta, não é? Podemos andar mais para um lado, mais para o outro e vamos acertando a nossa rota à medida que a vamos fazendo.